Meus amigos, recentemente o ex-juiz, atualmente ministro da Justiça, Sérgio Moro, falou a respeito da possível inserção no Brasil de um instituto que é bastante conhecido nos Estados Unidos e muito visto nos filmes americanos. Todo mundo já viu os filmes falarem da adoção da plea bargain. E as pessoas estão nos perguntando, o que é isso? A começar por essa expressão que é um tanto estranha, né? Plea bargain. Não, é difícil fazer uma tradução literal. E quando se coloca, por exemplo, eu fiz isso por diversão, colocar no tradutor do Google, o que significaria a tradução literal dessa expressão, o Google traduz isso como pechincha. Então, tanto estranho para nós falar em pechincha ou barganha, né? Barganha, em matéria de ação penal, em matéria de ação criminal. Mas vamos lá, um pequeno comentário a respeito disso. O Instituto da plea bargain é uma espécie de... é comum, digamos assim, tem origem no sistema do common law, então é utilizado nos Estados Unidos, na Inglaterra também. Não é muito, digamos, compatível com a origem do nosso sistema romano-germânico de direito, que é o que nós adotamos no Brasil. É verdade que a distinção entre os dois sistemas vem sendo mitigada nas últimas quadras, mas o nosso sistema romano-germânico, ele, pelo menos na sua origem, ele preza, ele fala muito da liberdade negocial como um instituto que é próprio da esfera do direito privado e não do direito público. Então, no direito privado é onde as partes têm uma igualdade em termos de negociação, e aí a liberdade negocial é amplamente utilizada. Já no direito público, nós estaríamos num cenário ou num contexto de direitos irrenunciáveis e, portanto, um tanto incompatível com a ideia de contrato, de negociação ou de barganha. Mas a verdade é que nos últimos tempos, os acordos, os contratos envolvendo a parte e o Estado, a negociação dentro do campo do direito público vem acontecendo, vem ganhando campo, vem ganhando força no Brasil. Nós temos no direito tributário, temos transações, temos a figura da confissão no direito tributário, que é a confissão de dívida que normalmente o cliente faz, o empresário faz, às vezes sem reconhecê-la, né? Internamente ele não reconhece, ele não assume, ele não, enfim, não reconhece aquela dívida, mas acaba por documentalmente confessá-la para poder aderir a um parcelamento e, consequentemente, conseguir a tão sonhada CND do empresário, um documento sem o qual o empresário não se movimenta. Em matéria criminal, também vem acontecendo a inserção gradativa no direito brasileiro da figura contratual, da negociação. Na lei dos juizados especiais é frequente, né, a transação penal dos crimes de menor potencial ofensivo, a suspensão condicional da pena também. Nós temos no Brasil um anteprojeto que prevê a ampliação dessa possibilidade de transação penal para crimes com pena de até 8 anos. Né? O plea bargain seria algo assim ainda mais, com uma dimensão maior do que isso. Seria a possibilidade de um acordo entre a acusação e o réu, né? No qual o réu confessa ou uma ou mais das acusações que lhe são imputadas, em troca de alguma benesse na sanção, em troca, digamos, de uma desclassificação para um crime de menor gravidade, ou em troca de uma pena menor, a pena seria fixada, digamos, no limite mínimo, ou até num patamar inferior ao mínimo legal, ao mínimo previsto em lei. Então, de ampla aceitação nos Estados Unidos, mas de ampla aceitação, digamos assim, por parte da sociedade, mas de muita polêmica também, porque esse instituto ele está no centro gravitacional de um conflito de valores. Aqueles que são contrários ao plea bargain, que combatem o instituto, pregam muito com a liberdade de garantias, né, com a necessidade de preservação, de garantias constitucionais que seriam irrenunciáveis
para o próprio acusado, como o devido processo legal e o direito de não autoincriminação. Ninguém estaria, né, obrigado a se autoincriminar. Ao passo que, do outro lado, nós temos um outro valor conflitante, que é a necessidade de uma justiça efetiva, de uma justiça célere, de uma justiça que funcione. De tal modo que o plea bargaining, esse acordo, seria um grande desafogo para o Poder Judiciário, sempre abarrotado de processos, então seria uma forma de desafogar a justiça, fazer com que a justiça funcione melhor, né? Ele é bom? Agora, o que o cidadão comum quer saber, o cidadão comum quer saber o seguinte: isso combate a criminalidade? Esse instituto em si, ele vai vai trazer para nós, cidadãos, o ambiente mais seguro? O cidadão que já está cansado de viver em meio à violência, ele trará uma redução de criminalidade? Olha, nós não podemos inferir que exista uma relação direta, uma relação de causa e efeito entre um acordo de negociação de pena e redução de criminalidade, não, né? Porque o infrator, aquele infrator contumaz da lei, quando comete seu delito, quando comete seu crime, ele não está pensando na extensão da pena, ele não está sequer pensando na pena. E, aliás, como foi escrito no clássico, né, de Beccaria, dos delitos e das penas, o que pode, assim, conter o infrator não é propriamente a extensão ou o tamanho da pena, mas a certeza, a efetividade de sua aplicação, a certeza de que ela será aplicada. Então, ele não está tão preocupado assim com a extensão da pena. Então, o plea bargaining, numa relação direta, imediata, de redução da criminalidade, nós não podemos enxergar uma relação imediata. O que pode ocorrer, pode, mas também não há garantia de que isso vá acontecer, é que a justiça passe, com a introdução desse tipo de acordo no judiciário, ocorra um desafogo e a justiça passe a funcionar melhor. E passando a funcionar melhor, o infrator passe a temê-la, passe a ter um respeito maior por ela e deixe de cometer delitos. Isso é uma mera possibilidade, não podemos afirmar que isso vai acontecer, porque nós temos esferas, nós temos instâncias do Poder Judiciário em que os contratos, as negociações são amplamente praticadas e nem por isso a justiça está funcionando bem. Dou um exemplo com o direito de família, por exemplo. Muitos das soluções em direito de família, muitos dos processos são consensuais, muito acordo, mas isso não significa que a justiça esteja funcionando bem. Vai você precisar, por exemplo, de uma solução num divórcio litigioso e você vai ver a longa espera, fica a ver navios, etc. Então há o risco, desculpa, de que isso ocorra na esfera criminal, na esfera criminal também. Então, esse instituto está sempre assim, no cerne, no meio desse conflito. A necessidade de preservação das garantias do acusado e do réu de um lado, e a necessidade de uma justiça eficiente, célere, de outro. São duas necessidades que a sociedade tem, né? De que haja uma proteção das garantias constitucionais, mas a sociedade, ao mesmo tempo, também precisa de justiça eficaz. Enfim, o Instituto deverá, né, ser estudado com toda essa cautela e, em sendo inserido no sistema processual penal brasileiro, se será melhor, se trará essa expectativa de uma sociedade mais segura. Isso realmente somente a experiência prática, a experiência da efetivação, da inserção, da introdução é que poderá nos responder. Ou seja, algo que, como diz aquela frase de efeito, né? Quem viver, verá. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.